Bom, boa noite aos senhores mais uma vez. Agora peço de novo desculpas pelo nosso problema de som, a ausência de áudio e, infelizmente, esse novo normal nos traz alguns novos desafios, dentre eles, nos acostumarmos com essa plataforma de videoconferência. Então, eu peço desculpas mais uma vez, estamos iniciando novamente a nossa live. Quero aqui agradecer imensamente a presença do Dr. Renato Conchon, que nos fará a apresentação sobre a reforma tributária e os impactos dessa reforma sobre o setor agropecuário, de uma maneira muito especial. Agradecer a todos os parlamentares presentes aqui. Vejo o deputado Luiz Ovando, o deputado Dagoberto, o senador Nelsinho, senadora Soraya, deputado Beto Pereira. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui, para que vocês também possam compartilhar o conhecimento de vocês em relação a esse tema, que é de grande relevância para nós aqui do estado de Mato Grosso do Sul e também para o nosso país. Então, sem mais delongas, dado o nosso atraso, quero passar a palavra a você, Dr. Renato Conchon, que gentilmente foi cedido pela CNA, para que você trouxesse a nossa leitura em relação a essa reforma e os impactos que essa reforma trará ao nosso setor agropecuário. Por favor, doutor Renato, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente Maurício. Saúdo todos da FamaSul, um prazer estar com vocês. Aqui estendo o convite aí, o agradecimento aos produtores rurais do Mato Grosso do Sul, aos presidentes do Sindicato Rural e tudo mais, e aos parlamentares que nos acompanham nessa live de hoje para debater sobre um tema tão caro para o Brasil. A senadora Soraya, senador Nelsinho, os deputados Luiz Ovando, o deputado Dagoberto, o deputado Beto, enfim, todo mundo, porque é um tema muito caro. Se existe uma unanimidade no Brasil hoje, é que é preciso ter uma reforma tributária, né? A gente sabe que hoje o problema é muito grande do ponto de vista operacional, do ponto de vista legal, porque o Brasil realmente é um dos países com uma tributação muito, muito difícil de ser acompanhada. Então, partindo desse pressuposto, não tem como negar que a reforma tributária é uma reforma prioritária para o Brasil. Bom, a CNA se posiciona, assim como o sistema CNA e federações, se posiciona favoráveis a uma aprovação de reforma tributária. Agora, a gente tem uma preocupação que é uma possibilidade, um possível aumento na carga tributária setorial. E aí que a gente chama a atenção. Porque nós temos... Hoje são quase 8 propostas de reforma tributária em debate no Congresso Nacional. Mas as que nós vemos com mais peso político, que tem chance de debate e aprovação, são 3. A primeira é a PEC 45 de 2019, de autoria da Câmara dos Deputados. Quem apresentou ela foi o deputado Baleia Rossi, de São Paulo, de autoria intelectual do CECIF, né, o Centro de Cidadania Fiscal. A PEC 110 do Senado Federal, quem apresentou foi o senador Davi Alcolumbre, e quem tem a autoria intelectual é o ex-deputado Luiz Carlos Rauli. E, por fim, o projeto de lei do governo, projeto de lei 3887, que é uma proposta um pouco mais singela do ponto de vista, mas ainda assim uma proposta de reforma tributária. Singela por quê? Porque as PECs, a PEC 45, ela unifica 5 tributos em um. São os 3 federais, PIS, COFINS e IPI, o ICMS estadual e o ISS municipal passariam a integrar um tributo denominado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, com uma alíquota uniforme na casa dos 25% ou mais, podendo chegar a 28%, por exemplo, em todo o território nacional. Sem sombra de dúvidas, a PEC 45, por trazer essa unificação, essa proposta, ela traz preocupação para o setor agropecuário. Por quê? Os atuais benefícios tributários concedidos hoje para o setor acabarão. Não somente para o setor, para todos os setores, na verdade. Mas para o setor agro, que é o que nós estamos debatendo aqui hoje, eles vão acabar. E quais são as principais preocupações? Por exemplo, o convênio ICMS número 100 ou o convênio ICMS número 52, que reduzem o ICMS incidente sobre máquinas, equipamentos e insumos agropecuários, deixarão de existir, assim como qualquer outro de qualquer outro setor. E o custo de produção vai subir, com a aplicação de 25% ou 28% que seja, nos insumos agropecuários. E aí, semente, muda, fertilizante, medicamento veterinário, ração.
E isso vai trazer um condão de que o custo de produção do produtor rural se eleve nesse primeiro momento e exija do produtor um fluxo de caixa mais apurado. Esse é o primeiro impacto. É importante que se diga que esse aumento de custo de produção se transforma necessariamente em crédito tributário, ok? Ótimo. Mas hoje o produtor rural não é contribuinte direto de PIS e COFINS, por exemplo, e de IPI, e ele passará a ser. Então ele vai ser tributado com uma alíquota de 25% na saída. Ou seja, vamos imaginar um exemplo hipotético. Eu compro uma tonelada de fertilizante, é meu único insumo, uma tonelada de fertilizante por R$1.000. Hoje, na operação interna dentro do Mato Grosso do Sul, eu não tenho ICMS por conta do convênio 100. Então, R$1.000. Passando a tributar por IBS da PEC 45, eu vou subir esse custo de produção para 1.250, uma alíquota de 25, vamos lembrar. Esses 250 se transformam em crédito. Aí eu vendo a minha saca de soja, a minha tonelada de soja por R$2.000, meu produto agropecuário por R$2.000. Eu pego 2.000, aplico 25% sobre os R$2.500, portanto, diminuo aquele crédito do insumo, no caso do fertilizante, desse exemplo, e pago R$250. Ou seja, aquele aumento de custo se transformou em crédito. Mas eu, produtor rural, tive um aumento de carga tributária setorial. Então, a PEC 45 tem esse condão. Mas ela simplifica para os outros setores, é verdade, e tudo mais. Mas não nos parece salutar a gente discutir uma alíquota de 25% sobre produtos agropecuários, por exemplo, 25% sobre o litro do leite, sobre o pão francês, sobre o boi gordo, sobre a saca de soja, e também 25% sobre insumo agropecuário. E 25% também sobre, por exemplo, uma bolsa de grife, um smartphone de última geração. Porque nos principais países do mundo, nós fizemos um levantamento de 134 países que se utilizam do modelo do IVA, que é o modelo proposto, que é o Imposto de Valor Agregado, 131 têm alíquotas diferenciadas para o agro. Por quê? Alíquotas diferenciadas para o setor fazem com que o preço do alimento não suba para a população. Tá? Então, traz qualidade de vida. Tá? Mas tem a questão que daí não é mais uma alíquota única, são 2, 3, 4 faixas. Dependendo do país, eles trazem alíquotas diferenciadas para educação, saneamento básico, saúde, alimentos, enfim, cada país adota uma alíquota diferenciada. E de acordo com a PEC 45, isso não será possível porque tributa tudo a uma alíquota de 25%. Por isso, sem sombra de dúvidas, a PEC 45 para o setor agro é a que mais está chamando a atenção nesse quesito. Ela tem os seus méritos, óbvio, é verdade, mas traz algumas preocupações. Com relação à PEC 110, que está lá no Senado, ele fala o seguinte, já tem algumas diferenciações, porque ele unifica também vários impostos, não somente 5, mas aí são 9, ele adiciona, além de PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, ele põe CID, salário e educação, contribuição social sobre o lucro líquido. Então, são 9 tributos que virarão um tributo, o IBS, com uma alíquota de 30% aproximadamente. Só que lá na PEC 110, ele fala o seguinte, alimentos e medicamentos terão alíquotas diferenciadas de até, e aí óbvio que não vai ser tratado na PEC, mas sim numa lei complementar, de até 4%, que nos parece muito mais salutar e está em linha com os países europeus que adotam o modelo do IVA, por exemplo. E eles tratam que os insumos agropecuários não serão tributados porque não é nem questão para baratear custo, é para não gerar problema de cumulatividade tributária. Porque uma vez que o insumo tem o crédito, o produtor compra, isso vai acumular na mão do produtor. O que tem que fazer? É um problema. Então, para evitar esse problema, optou-se na PEC 110 que os insumos não seriam tributados. Por fim, o projeto de lei do governo, PL 3887, que, como eu falei no começo, é uma proposta um pouco mais modesta, no sentido de que ela não é tão ampla. Ela não mexe na questão estadual do ICMS,
ou municipal do ISS. Ela unifica PIS e COFINS, e ela tem os seus méritos do ponto de vista técnico, por quê? Ela unifica 3 legislações do PIS e 2 legislações da COFINS, 5 leis em uma. Então, só aí você traz um processo de simplificação. Só aí você traz uma segurança jurídica do ponto de vista técnico, senhores. Tá? E ela fala o seguinte: hoje, produtor rural, pessoas físicas, que são 98% dos produtores no Brasil todo, que não são contribuintes diretos de PIS e COFINS, não serão contribuintes diretos da contribuição sobre bens e serviços, a chamada CBS. E também, mas ela fala que os tributos incidentes que hoje são desonerados nos insumos agropecuários serão tributados. Isso vai trazer cumulatividade para o projeto de lei 3887. O produtor vai empossar esse crédito, vai estar na mão dele, e isso vai se transformar naturalmente em custo. Então, por isso que é bastante importante algumas questões nesse sentido, desculpem. Então, o que a gente pode ver hoje é que em todas as propostas da reforma tributária, elas impactam o setor. Por óbvio que seria assim. Tá? Mas algumas mais, como a PEC 45, que tem o condão de elevar o custo de produção e aumentar a carga tributária do produtor, fazendo com que a rentabilidade de algumas culturas se torne, inclusive, negativas, sobretudo para os pequenos produtores rurais. Essa adoção dessa alíquota única preocupa nesse sentido, principalmente de que produtores rurais serão impactados, sobretudo os pequenos, e algumas cadeias serão impactadas de um ponto de vista de rentabilidade negativa. O que é o pior pode acontecer, porque uma reforma que venha no sentido de simplificar, dar mais celeridade e impulsionar o crescimento econômico, poderá ter o condão de inviabilizar parte do produtor rural, e isso pode gerar um problema tanto para o setor quanto para a parte social do país. E a gente sabe que o produtor rural, pequeno produtor rural, ele tem uma importância, uma relevância social muito grande. Então, é essa preocupação que a gente traz, no sentido de que uma reforma olhe com mais carinho esses pontos e que não permita a inviabilidade de algumas cadeias agropecuárias, sobretudo dos pequenos produtores rurais. Bom, feita a parte introdutória das três propostas que estão tramitando com mais peso político, vamos chamar assim, a gente coloca uma preocupação, sobretudo, que já foi passada, inclusive, para a ministra Tereza Cristina, que é aí do Estado, pelo doutor João Martins, presidente da CNA, ao presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA, o deputado Alcir Moreira, no sentido de que o setor se posiciona favorável à reforma tributária, desde que ela não implique em aumento de carga tributária setorial. Mesmo porque, segundo estudos da Confederação Nacional da Indústria, a PEC 45, por exemplo, vai trazer um impacto muito significativo, como eu falei para vocês, no aumento da carga tributária setorial. Segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria, o setor agropecuário pode ter um aumento de carga tributária na ordem de 530%. Ou seja, isso pode acabar inviabilizando, como eu falei, algumas cadeias agropecuárias, sobretudo as pequenas. Bom, feitas essas introduções, então pode questionar. Vem cá, Renato, até aqui você apresentou só problemas e dúvidas, e como é que a gente resolve isso? Bom, a CNA, junto com as entidades que compõem o IPA, o Instituto Pensar Agro da Frente Parlamentar da Agropecuária, se debruçou por mais de 3 meses e elaborou um documento com vistas para ser entregue ao deputado Aguinaldo, e foi entregue ao deputado Aguinaldo Ribeiro, relator da reforma tributária, né, e aos parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, no sentido do seguinte: relator, Congresso, se vocês quiserem aprovar as PECs, seja elas quais forem, aqui está uma relação de mudanças necessárias na visão do setor do agro, para que a reforma tributária seja viabilizada, o setor agropecuário seja garantido no sentido de que continue pagando a sua carga tributária,
tá? E que garanta a competitividade dos produtos agropecuários brasileiros, tanto no mercado interno, para a população brasileira, que não haja uma elevação de preços para a população, como no mercado internacional. Então, nesse documento, tem mudanças propostas pelo setor nas PECs, seja elas quais forem. Mas se o Congresso quiser assim definir politicamente que quer aprovar o projeto de lei do governo, esse documento também tratou. Olha, Congresso, desculpe, o Congresso, o projeto de lei do governo deve ser alterado nestes pontos para que o setor agropecuário seja garantido frente à reforma tributária da proposta do governo, se assim for definido. Ou seja, todas as propostas foram abordadas do ponto de vista técnico, no sentido de colaborar no processo, ajudar o Congresso Nacional, fazendo com que a reforma tributária alavanque o crescimento econômico do Brasil, garantindo a sustentabilidade do setor agropecuário brasileiro. Então, nesse ponto, doutor Maurício, eu quero encerrar aqui para não estourar o meu tempo, eu fico à disposição dos parlamentares, de todos, caso alguém tenha alguma dúvida e tudo mais, a gente pode abordar. Mas, de uma maneira muito rápida, os impactos foram apresentados e as alternativas também já foram construídas. E a gente fica à disposição para colaborar nesse processo. Então, com isso, eu encerro a minha fala, doutor Maurício, e passo a palavra ao senhor e fico à disposição de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, doutor Renato. Eu já vou passar a palavra aos nossos parlamentares, mas como no início a gente teve um problema de áudio, eu queria só fazer 3 considerações aos nossos nobres parlamentares do Estado de Mato Grosso do Sul. Primeiramente, mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, senadora Soraya, senador Nelsinho, deputados Beto Pereira, Luiz Ovando, Dagoberto, muito obrigado pela atenção e o atendimento ao Sistema FamaSul CNA. Só fazer uma contextualização, porque todas as vezes que a gente fala de reforma tributária ou de possíveis impactos de tributos sobre o setor agropecuário, às vezes a população, de uma maneira geral, talvez não tenha entendimento do que isso significa de maneira real a todos nós produtores, pensando principalmente que o estado de Mato Grosso do Sul é um estado agropecuário. Nós temos que fazer uma lembrança, quando a gente fala de não tributo, a gente é totalmente favorável a uma modernização do sistema tributário brasileiro. A modernização é essencial. Desburocratizar é tudo aquilo que nós buscamos. Quando a gente fala em não poder penalizar o setor, é só fazer uma referência ao nosso estado e ao centro-oeste brasileiro. Se nós imaginarmos 40 anos atrás, nós tínhamos, em relação ao PIB, 6,5% de investimentos do PIB em relação àquilo que é necessário em questões de infraestrutura e logística. Isso na década de 70, 80. No ano de 17, 18, safra 17, 18, em relação ao PIB, nós só tínhamos 1,7% do valor alocado em investimentos em questão de infraestrutura e logística. Nós temos que imaginar que em 1997, até hoje, nós tivemos um incremento em exportação superior a 25%. Saímos do número aí próximo de 6% e hoje atingimos um número superior a 30% em exportação. E pensando também mais uma vez no Centro-Oeste, e eu digo isso porque nós temos que pensar em como era construído o Brasil. O Brasil sempre foi construído em relação à região sul, né? Todos os portos, investimentos em capacidade estática, investimentos em rodovias, sempre voltado na região sul, exatamente onde começou-se a agropecuária brasileira. Mas o que aconteceu de 40 anos para cá? Depois da revolução dado à comunidade científica de empreender dentro do nosso centro-oeste, nós hoje saímos de uma condição em 1980 de produção de 14% do centro-oeste brasileiro para quase 50% já no ano de 2020. Quer dizer, nós tivemos todo um incremento de produção dentro do nosso centro-oeste e, ao mesmo tempo, o nível de investimentos em relação ao PIB produzido por aquilo que é realizado pelo setor agropecuário, ele não foi proporcional, né? E aí nós temos que imaginar que o produtor rural assumiu da sua maneira
a construção de silos, a construção de capacidade estática de armazenamento. O Mato Grosso do Sul hoje teve um pulo em capacidade estática de armazenamento nos últimos 10 anos, graças aos investimentos realizados pela iniciativa privada. Logicamente, tudo isso trará um impacto maior, que é na questão social, que também nós verificamos isso, e colocado muito bem pelo Dr. Renato Conchon. Se a gente fizer uma analogia de valor do salário mínimo em relação à cesta básica, em 2004, um salário mínimo fazia 1,5 cestas básicas. Em 2020, um salário mínimo faz 2,5 cestas básicas. Então, também só para pensar na questão do lado social, do impacto em que uma reforma tributária que penalize o setor agropecuário possa trazer também como aspecto negativo, pensando em sociedade geral. Então, agora eu passo a palavra a pedido do deputado Dagoberto, que hoje também candidato à prefeitura aqui de Campo Grande. Ele pediu para que fosse o primeiro, com a anuência dos demais parlamentares, para que ele faça os seus comentários. Muito bem, Maurício. Obrigado pela atenção. Muito obrigado aos meus colegas que estão me dando essa possibilidade. Eu queria só entrar aqui para dar uma explicaçãozinha do que nós estamos pensando dessa reforma, nós, pelo menos, que é do PDT. Primeiro, essa reforma, ela já vem, eu já estou no meu 3º mandato. Desde o primeiro mandato, há essa discussão dessa reforma tributária. Termina os mandatos e ela não é concluída, e aí recomeça tudo de novo. Teve um período que o grande problema que a reforma tributária oferecia era a questão da guerra fiscal. Aí os estados que precisam de dar incentivo era contra, e os estados como São Paulo, Rio, Minas queria que tivesse o fim da guerra fiscal, e não entrava no acordo, o Nordeste inteiro era contra e acabava não tendo votação. O que aconteceu agora nesse mandato? O Baleia Rossi propôs uma reforma que era de interesse da Câmara, e nós começamos a trabalhar essa reforma. E tinha um propósito, essa reforma, tanto é que o próprio Rodrigo Maia nomeou a comissão. Nós começamos a discutir essa reforma e já ouvimos, já na comissão, várias pessoas que vieram dar palestra, e estava indo assim, num caminho muito bom até a pandemia, que logicamente que acabou isso esfriando, e paralelamente começou uma outra reforma no Senado Federal. Nós também não criamos problema com isso, porque até em algum momento eles avançariam lá, e em algum momento nós íamos ter que juntar e transformar num único projeto para que ele fosse votado. Mas o que era importante? Essa proposta do Baleia Rossi, aí eu não sei se o doutor Renato, da CNA, concorda comigo, ela tinha como objetivo era de simplificar. Né? Era simplificar os impostos, dar uma segurança jurídica, dar mais transparência, uma progressividade, enfim. Esse era o objetivo dessa proposta do Baleia Rossi. E nessa unificação, aí era o IPI, que é o federal, o ICM estadual, o ICMS, que é do município. Então, a gente estava tentando diminuir esses impostos, unificá-los, simplificar, porque hoje qualquer empresinha que você monta, você tem que ter um contador, porque senão você não toca. Não toca. Os nossos impostos são difíceis. As empresas, mesmo que sejam um micro, não conseguem tocar se não tiver um escritório de contabilidade. E é um absurdo isso, porque no resto do mundo só tem escritórios de contabilidade as grandes empresas. O resto todo mundo faz. Aqui nem o nosso imposto de renda nós damos mais conta de fazer. Ninguém mais consegue fazer o imposto de renda sozinho, de tanto complexo que são os nossos impostos. Então, eu entendia que ela era mais consistente, mais equilibrada, mais justa. Aí veio essa proposta por parte do governo, e até hoje a gente fica vendo esses balões de ensaio. O que eu sinto? Por exemplo, nessa outra proposta, havia inicialmente, porque nós temos uma carga tributária que é uma das maiores do mundo, quase 40% de imposto.
E o intuito era, ao longo dos anos também, a gente chegar próximo daquilo que o doutor Renato falou, que era de 25%. Mas, logicamente, que isso teria que ser, que pelo menos do que eu ouvi lá, tinha que ser gradativo, porque senão também o governo não deixa aprovar. Então, nós tínhamos que dar um tempo para ir reduzindo, ao longo dos anos, esses impostos. Mas, enfim, tudo caminhando para simplificar e para diminuir os impostos, para ser uma coisa mais justa. E agora a gente percebe que a proposta do governo, ele tira de um determinado lado, mas cobra de um outro lado. Então, ela não tá simplificando, não tem nenhuma proposta de diminuição, muito pelo contrário, ela dificulta. Eu tenho participado pouco, porque eu tenho ficado muito aqui em Campo Grande em função da nossa candidatura. Mas eu participo das reuniões do PDT. E o que eu vejo os técnicos falarem não é uma boa proposta para o país da forma que está. E aí eu quero garantir para você, doutor Renato, não passa uma nova CPMF na Câmara dos Deputados. Mesmo que o governo faça acordo do Concentrão, não passa. Ninguém vai ter coragem de aumentar mais imposto do que nós já temos hoje. Porque deputado também, daqui 2 anos, nós vamos estar fazendo a campanha de reeleição, pô. Então, é um negócio que não tem mais cabimento. E eu vejo isso nas palavras do próprio Rodrigo Maia. Ele é completamente contra, o próprio Centrão é contra, a oposição inteira é contra. Então, eu quero tranquilizar vocês que essa proposta não passa no Congresso. Esse é meu sentimento. Depois vamos ver como é que o Vando fala disso, o próprio Beto, mas enfim, mas lá na Câmara é muito difícil. Então, o que nós estávamos aguardando era um entendimento entre essa proposta da Câmara, que, como eu disse, era uma boa proposta. Nós estamos ouvindo várias entidades, tanto na área da indústria, do comércio, do agronegócio, estava montando uma coisa que seria bom para todo mundo, né? Mas o Guedes é muito contra ela. Então, acabou o governo fazendo essa proposta deles. Eu quero, por fim, para eu poder fechar aqui minha fala, doutor Renato e Maurício, eu estou à disposição. Eu faço parte da comissão da Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária nesses 3 mandatos que eu estou lá. Sempre fiz parte da comissão também, né? Além da Frente Parlamentar também do cooperativismo. Então, eu tenho uma história com o agronegócio. E também sou produtor rural. Então, eu tenho obrigação de estar cuidando aí dos nossos interesses. Então, eu me coloco à disposição, se precisar de fazer emendas, da gente defender os projetos, né? A gente tem uma relação muito boa com a oposição e nós podemos ajudar e a gente trabalhar junto. Eu quero, por fim, aí fazer um apelo ao Beto e ao Luiz Ovando. Eu estou com um projeto na Câmara e vai ser votado a urgência dele nessa semana. Eu estou propondo que seja todos os financiamentos relacionados à atividade agrícola e pecuária do Mato Grosso do Sul, principalmente essa área do Pantanal, e que, com os dados aí da CEMADEM, faz 60 anos que nós não temos uma seca tão profunda como essa, desde quando começou a medir. Então, nós estamos propondo o cancelamento, aliás, o adiamento por 3 anos, para suspender esses pagamentos, né, seja do FCO, seja de todas as áreas ligadas à agricultura e à pecuária, desde que o produtor comprove que ele está tendo prejuízo. Porque na maioria desses municípios aí, principalmente nessa área pantaneira, em função lá do fogo e da seca, estão vendendo aquilo que tem, porque não tem aonde eles comerem, e essas pessoas estão vendendo com preço fora de mercado, e eles contavam com a produção dessas fêmeas, porque principalmente lá no Pantanal é muito fêmea, quase tudo é fêmea. Então, até para ele fazer essa reposição no ano que vem e elas voltarem a produzir, vai precisar aí de suspender pelo menos por 3 anos.
Então, fazer um apelo para vocês que me ajudarem. Eu pedi para o Rodrigo Maia, ele me prometeu que ele vai votar a urgência desse projeto ainda nessa semana, para tentar a gente votar ele definitivamente na semana que vem. E como está um clima que está todo mundo vendo, esses fogos no Pantanal, essa seca, o pessoal atravessando o rio a pé, então isso vai nos ajudar muito a sensibilizar os demais deputados para votarem junto conosco aqui em relação ao estado do Mato Grosso e do Mato Grosso. Então, era essa as minhas colocações. Maurício, estou à sua disposição, meu irmão. Renato, conta comigo, fala na CNA, que o que precisar da nossa parte, da gente fazer defesas, propor emendas, enfim. Eu sou da oposição, então não tenho muito compromisso com esse governo. Então, comigo vocês podem contar para o que der e vier. Tá bom? Agradeço, deputado Dagoberto, mais uma vez. Eu só queria ratificar aqui o nosso pensamento também com essa sua proposição. Eu não sabia que seria já proposto agora, mas é fundamental essa proposição em relação à região que tem acontecido esses fatos aqui no estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso em relação ao Pantanal. Muito obrigado, deputado Dagoberto. E eu passo também agora a palavra ao deputado Beto, que tinha pedido para fazer o uso da palavra. Deputado Beto, por favor. Eu só gostaria de dizer aos senhores parlamentares que a ideia inicial da live, ela vai muito mais do tempo, ela vai muito mais da percepção dos senhores. Então, eu gostaria que a nossa ideia inicial era de 1h e 20 de live, tá? Só para a gente ter uma noção de tempo aí da fala de cada um dos senhores aí. Tá. Bom, Maurício, primeiro eu queria aí parabenizar a sua condução aí junto com o Renato e com os presidentes de sindicatos rurais espalhados aí por todo o Mato Grosso do Sul, da importância dessa movimentação da FamaSul, junto com a CNA, junto com a FPA, para defender o interesse do agronegócio do Mato Grosso do Sul e do Brasil, e dizer que, para mim, como o Dagoberto falou ali no começo, é a equação mais difícil de ser fechada. A reforma tributária é algo que não é fácil de você conseguir encontrar um consenso dentro do Congresso Nacional. É um grande desafio. Acho que a União faz ela em tempo equivocado. Primeiro, nós deveríamos discutir a reforma administrativa para depois termos a discussão da reforma tributária. Por quê? Porque primeiro se reforma o que é o Estado brasileiro. Hoje, sem termos uma diminuição do Estado brasileiro, sempre vamos ter que ter reformas administrativas, reformas tributárias, com aumento de tributo, porque os tributos não estão dando conta de sustentar o Estado brasileiro. Então, o que se deve primeiro fazer, precedendo a reforma tributária, é termos uma reforma administrativa do país diminuindo o tamanho do Estado. Então, sem isso, ao meu ver, fica muito difícil, ou fica praticamente impossível nós encontrarmos uma solução para uma reforma tributária. A carga tributária brasileira é alta, e o sistema é complexo. São dois problemas latentes. E, por outro lado, estados, União e municípios, ninguém pode abrir mão de receita. A mobilização que vocês estão fazendo para apontar pontos que divergem do setor produtivo agropecuário do país, a FIEM está promovendo com diversos pontos que ela diverge daquilo que fora apresentado pelo governo federal, outros setores, estados, municípios, todos estão se mobilizando de forma contrária, porque o que é visto na intenção do governo é algo que vai promover, sim, aumento da carga tributária no país. É aumento no setor agropecuário, aumento no setor industrial, é aumento no setor comercial. O que nós estamos vendo aqui não é algo que está sendo proposto
principalmente no PL 3887, é algo que está sendo proposto para reduzir a carga tributária. Não, é para aumentar a carga tributária, é para aumentar a arrecadação de impostos. E isso, eu não vejo com bons olhos a receptividade disso no Congresso Nacional, né? O Congresso não tem ambiente para votar nenhum tipo de aumento de carga tributária nesse momento. O que eu entendo que, como o próprio Renato falou, e o Dagoberto reiterou isso, a emenda, a PEC do Baleia, ela é algo que simplifica, né? Tem que ter algumas correções, algumas ponderações, mas ela é mais superficial, não adentra muito as realidades estaduais, aquela coisa toda, mas é algo menos consistente. Ao meu ver, a melhor proposta é a PEC 105 do Raul, né, que ela sim mexe em todo o arcabouço, criando condições de termos. Agora, existe dentro da PEC algumas criações de alguns fundos de compensação que governadores não acreditam, prefeitos não acreditam, haja vista o problema que nós sempre vivenciamos com a Lei Candir, né, que as compensações nunca eram feitas, ou quando eram feitas, não eram feitas do tamanho das renúncias, né? E, por último, agora, a questão do PL 3887, que vai bem ao encontro do que estava retratando, que é justamente um projeto de lei que cria ônus para todos os setores produtivos no país, criando um aumento considerável da carga tributária e que não tem ambiente político para esse enfrentamento, principalmente porque o Estado, e aí quando eu falo o tamanho do Estado, falo Estado, União, Estados e municípios, não foi discutido previamente uma redução disso, gradual, ano a ano, que deve sim preceder a reforma tributária. Então, o que eu acredito ser mais racional para o momento é nós fazermos o primeiro enfrentamento com a reforma administrativa, para depois termos argumentos que justifiquem uma reforma tributária, que seja afim e que tenham como dois objetivos. Primeiro, né, uma redução gradual da carga tributária. Em números absolutos, nós precisamos fazer esse enfrentamento. E segundo, né, tirar a complexividade desse arcabouço tributário que nós temos para enfrentar. Da minha parte, né, da mesma forma, acredito que isso vai ser voz para todos os nossos parlamentares, né? Estou à disposição do setor para apresentação de emendas, para discutir isso dentro da bancada do PSDB, para estarmos encontrando um meio, né, entre proposta, desejo e aquilo que é o mais racional, né, para o momento. Então, pode contar com a nossa possibilidade de ajudar o setor agropecuário do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Ô Maurício, se você me permitir, eu queria ouvir só os nossos dois colegas. Eu vou ouvir o Luiz Ovando, e aí eu vou pedir licença os dois senadores lá, que me desculpe, eu vou só ouvir a... Obrigado, deputado Dagoberto. Obrigado, Beto Pereira, pela sua fala. Então, agora, dando sequência, deputado Luiz Ovando, por favor, se o senhor puder fazer suas considerações, aí eu agradeceria. Maurício, muito obrigado. Você pode observar que isso são atitudes de verdadeiro candidato a prefeito, né? Você pode já observar. Ele priorizando os colegas, isso é muito importante, né? Sem nenhum demérito aos nossos nobres senadores, naturalmente. Mas eu quero aqui, inicialmente, Maurício, agradecer o convite
respeito, né, a honra de participar da live, porque eu tenho dito sempre, né, ali na Câmara, que eu estou fazendo uma outra faculdade. Realmente é muito rico, né? As oportunidades são muito grandes, relevantes e que nos levam a um aprimoramento constante. Eu quero também, nesta oportunidade, parabenizar o doutor Renato pela didática e brilhante apresentação. Eu quero oportunamente fazer algumas perguntas no fim. Mas vejam, e saudar aqui os meus nobres colegas, o Dagoberto, o Beto, né? O Nelsinho, a Soraya. Né? É uma grande satisfação poder revê-los, porque já faz tempo que nós não nos encontramos ali na Câmara, nem em atividades do Congresso. E dizer o seguinte, que eu estou aprendendo em relação a essa reforma, porque ela é realmente muito complexa. E uma das perguntas que nós temos que colocar sempre, o nobre colega Beto Pereira colocou sobre a reforma do Estado. Mas, Beto, veja o seguinte, nós temos que fazer aquela pergunta, e você já colocou isso, quer dizer, o que querem os brasileiros? O que nós queremos do Estado brasileiro? Veja que nós, de uma maneira geral, isso é característica do povo brasileiro, nós somos culturalmente sectários. Vocês podem observar que vocês devem estar recebendo uma série de solicitações, e assim foi com a reforma da Previdência, foi com o ajuste, inclusive, dos militares, enfim, todas as vezes que nós vamos lidar com uma determinada área da sociedade, nós temos manifestações bastante intensas. Não poderia ser diferente. E agora, na reforma tributária, não está sendo diferente. E essa pergunta precisa ser colocada. Fica extremamente difícil nós nos posicionarmos de forma bastante contundente, quando, na verdade, nós tivemos recentemente pesquisa nacional em que os nossos conterrâneos, né, se manifestaram em 53% querendo que o governo aumente os programas sociais. Então, veja que não tem jeito de você aumentar programa social sem que você aumente a arrecadação. Mas, ao mesmo tempo, também existe aí uma linha, né? Isso aí foi colocado pelo Beto, de que há muitos privilégios da Câmara, há muitos privilégios do Senado, que deveria reduzir 3.000 assistentes do Senado, 3.000 assistentes da Câmara e tudo aquilo que se gasta. Nós concordamos com tudo isso, que é preciso buscarmos um equilíbrio, mas também nós precisamos nos preocupar com que Brasil verdadeiramente nós queremos. Quando nós entramos na reforma tributária, não há dúvida que nós queremos simplificar e racionalizar tudo aquilo que está colocado. A PEC 45 reduz 5 impostos e coloca num só, no IBS. E a PEC 110 reduz 9 impostos e coloca em um só, da mesma forma. Imposto sobre valor agregado com outro nome. E quando nós vamos para a PL 3887, que é um pouco mais simples, nós temos aí a proposição de que mantenham-se alguns impostos, mas aqueles, o ISS, né, o ICMS, então sejam colocados com o nome de CBS, né, que, na verdade, nada mais são do que contribuição social sobre operações com bens e serviços. Mas agora, Renato, indo para aquilo que você apresentou, eu achei extremamente importante a sua colocação didática, colocando sobre os insumos e sobre a produção e o crédito que o agricultor, o pecuarista, teria para ser debatido, mas mesmo assim você provou, através de números bastante simples, de que, na verdade, haveria um certo prejuízo, ele passando agora a contribuir com o PIS, com o FIS, coisa que normalmente não acontece, e a gente vem vendo, né, ao longo dessas 3 décadas, que o agronegócio no Brasil realmente
sido a rainha, tem mantido, inclusive, a questão econômica, que nós conseguimos ainda, nessa situação de pandemia, com déficit fiscal de mais de 800 bilhões, manter superávit em relação àquilo que está no resto do país. Em que o Brasil bateu uma produção recorde de 257 bilhões de toneladas, o que é bilhões de toneladas, o que é fantástico, e que Mato Grosso do Sul também teve um aumento, né? Agora, a minha pergunta é o seguinte: você falou dessas situações, mas, na verdade, está chiando aqui, mas, na verdade, você não colocou uma solução, quer dizer, qual a proposta, né, que a Confederação Brasileira de Agropecuária sugere para que a gente possa ter aí vamos dizer assim, um início de caminhada para começar a defender. Fazer um mix, ou seja, misturar a PEC 110, 45, porque a 45, em alguns aspectos, ela é extremamente não permissiva, ou seja, ela é extremamente... ela barra. Por exemplo, o PEC 45 não permite os benefícios fiscais. Já a 110 permite esses benefícios fiscais. A devolução de imposto aos contribuintes, né, de baixa, ambas permitem, né? Mas aí vem a questão que o Dagoberto coloca, mas e a CPMF que está colocada? Não tem mais jeito. O pessoal já pegou uma birra com a CPMF. O presidente Bolsonaro, inicialmente, ele era totalmente contra, inclusive que o secretário da Receita acabou caindo exatamente por isso, e hoje ele já admite a possibilidade da CPMF. Mas aonde é que vem a CPMF? Em cima daquilo que não está sendo tributado, que são as operações de pagamentos, e principalmente os pagamentos digitais. Nós tivemos agora, inclusive, uma lei que foi aprovada na Câmara e também no Senado, sobre a questão de onde vai incidir o ISS dos cartões de crédito. Incidiam tudo lá no local da origem do cartão de crédito. Agora nós vamos ter no local onde a transação é feita. Então, isso vai beneficiar. Então, começa a haver um acerto da situação. Então, nós estamos numa fase de início, isso ainda vai requerer muitas discussões, para que verdadeiramente a gente possa chegar a uma praticidade dessa reforma tributária, ficar em torno de 25%, no máximo 30%, eu acho que 25% já é o máximo quando você reduz tudo. Essa distribuição será regulamentada por lei complementar, não sabemos ainda como que isso vai acontecer. Essa transição na 45, se não me engano, são 8, 10 anos, e na outra 50 anos, enfim, nós estamos aí no escuro. Eu gostei da sua explicação, gostaria de saber, do ponto de vista da sua proposição, para que a gente não onerasse, não tornasse o agronegócio, que tem sido a cereja do bolo nacional, né? E que não perdesse a competitividade e continuasse alimentando mais de 1 bilhão de pessoas do mundo todo, mas não esquecendo do nosso povo aqui. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, deputado Luiz Ovando. Doutor Renato Conchon, eu gostaria que o senhor fosse fazendo as anotações desses questionamentos que forem feitos pelos parlamentares, e depois nós faremos o seu comentário. Eu quero agora passar a palavra ao líder da bancada aqui do estado do Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trade. Muito obrigado pela sua presença, senador, e a palavra está com o senhor. Meu caro amigo Maurício, em seu nome, em nome do Renato, saudar a todos da FamaSul, do Sistema FamaSul, meus colegas parlamentares, Luiz Ovando, Beto Pereira, Dagoberto, Soraya. É importante a gente poder reservar um período da segunda-feira que vem, porque nós estamos com muitas demandas, estou falando para os parlamentares, de pedido de agenda com a nossa bancada. Então, fica aí a ideia de fazermos toda segunda-feira, ao menos 1 hora de reunião, vamos definir qual será o melhor horário, para a gente poder esgotar essa pauta que está cada dia aumentando. Chega próximo das questões das emendas do orçamento e a gente é demandado nessa questão. E ainda mais com essas reformas, aí sim que as demandas vêm de uma maneira mais célere.
Mas eu queria dizer aí com uma impressão, hoje eu participei como representante do PSD numa reunião no Palácio da Alvorada com os líderes partidários, de uma preocupação que eu senti por parte do governo a respeito dessa questão. O governo ele está ciente de que qualquer medida que venha a aumentar, a majorar a carga tributária, ela não prospera. Eles estão cientes disso. Então, estão achando caminhos, estão achando meios para tentar organizar uma reforma tributária nesse sentido, sem que aumente a carga tributária. Em função disso, eu queria deixar assim de uma forma muito tranquila, contradizendo até o que o Dagoberto colocou, de que poderá vir uma reforma que venha a majorar a carga tributária. Isso não vai acontecer. Praticamente todos os líderes lá, tanto do Senado quanto da Câmara, anuíram essa questão. Ou seja, não adianta vir para cá com coisa que vai aumentar, porque a chance de prosperar é muito pequena. Só que nós temos que ficar atentos, porque se querem fazer uma reforma tributária sem aumentar imposto e querem simplificar e querem reorganizar, alguém vai perder para outro poder ganhar. E que não seja o agro que venha a sofrer essa questão. Até porque a gente observa claramente, dentro até das pessoas que lideram as questões econômicas do governo, o ministro Paulo Guedes, estava lá o secretário lá que quase recebeu o cartão vermelho, que o agro tem que estar na linha de frente, até em função de tudo que o agro representou para a nossa economia nos últimos tempos e principalmente agora. Eu quero deixar aqui uma sugestão para o Maurício, para o Renato e para a bancada. Nós temos que inserir a ministra Tereza Cristina nessa discussão. Por quê? Porque ela goza de um prestígio, de um respeito, o Vando pode testemunhar dessa questão, extremamente valiosa para o presidente Bolsonaro. Então, se ela verificar que poderá haver alguma questão que venha a machucar a classe produtora, você pode ter certeza que a palavra dela vai pesar muito mais do que qualquer outra reação que o Congresso possa vir a ter. Eu fico aqui na condição de coordenador da bancada, promovendo reuniões dessa natureza, para que a gente possa esclarecer os encaminhamentos, as dúvidas, e a dispor para a gente poder fazer esse meio campo, porque o momento de se fazer é exatamente agora. Estão querendo apreciar a primeira fatia da reforma já na segunda quinzena de outubro. Então, é o momento, sim, principalmente os deputados que tem lá na Câmara o colega relator, que é o Aguinaldo Ribeiro, a gente entrar para dentro disso aí, identificar alguma questão que possa vir a prejudicar o agronegócio e, a partir daí, promover uma reação, inserindo a ministra Tereza Cristina. É a minha opinião e desejo a todos aí uma excelente final de live. Muito obrigado, senador Nelsinho, mais uma vez agradecendo a sua participação e também agradecendo aquilo que o senhor tem demonstrado ao resto do nosso país aí, em relação ao nosso querido Pantanal, defendendo de fato aquele que preserva aquele bioma, que é o nosso bioma maior aqui, cuja preservação ela é mantida pelo homem pantaneiro há mais de 300 anos. Muito obrigado, senador Nelsinho, pela sua participação. Eu quero então, doutor Renato Conchon, se o senhor puder atender, primeiramente dizer aos nossos participantes da live que nós faremos algumas perguntas, mas que ela nós não conseguiríamos atender a todas,
né? E aquelas que nós não conseguimos responder, que a gente vai enviar a resposta àquele que fez o questionamento. Tá? Posteriormente será enviada a resposta por aquele que fez o questionamento. Então, Renato, se você puder responder aquilo que o Dr. Luiz Ovando colocou, eu gostaria que você iniciasse esse debate com a pergunta do Dr. Luiz Ovando. Claro, doutor Maurício, com o maior prazer. Doutor Luiz Ovando, muito boas suas colocações, tá? Em relação à sua pergunta, Fática, de que aquele negócio, né, eu apresentei só problema, e qual que é a solução para minimizar ou para resolver isso? Eu posso garantir para o senhor que está tranquilo, no sentido de que aquele documento que eu comentei, elaborado, encabeçado pela CNA e elaborado pelas mais de 40 entidades que compõem o IPA, é um documento público e ali ele detalha tecnicamente tudo para evitar esses prejuízos. Se o senhor quiser, se os parlamentares quiserem, a gente pode mandar para os senhores com o maior prazer, e ali está detalhado. Bom, então, para não entrar na questão técnica de cumulatividade e tudo mais, eu vou abordar, se o senhor me permite, o aspecto geral. Primeiro, os países produtores do agronegócio mundial, eles têm um olhar diferenciado frente ao produtor e aos insumos agropecuários. O que nós solicitamos é esse olhar diferenciado. Na nossa visão, deputado, nós não acreditamos que a definição de uma alíquota única, por exemplo, seja unificada. Não dá para cobrar imposto 25% ou 28%, que seja, de uma saca de soja, 1 litro de leite e de um carro importado. Na nossa visão, não é prático e não é justo. Por quê? Vamos lembrar, 72% da nossa população brasileira são pessoas que vivem com até R$ 5.700 por mês. Ou seja, pessoas pobres ou de classe média, que o seu consumo, basicamente, é alimentos. Então, por exemplo, tributar alimentos com uma alíquota de 25%, mesmo que se proponha a devolver parte desse crédito, não é uma política salutar no nosso entendimento. Porque imagine só, de acordo com a proposta, deputado, famílias inscritas no Bolsa Família teriam a devolução ele compra um saco de arroz e vai vir com imposto. E a família inscrita no Bolsa Família, por exemplo, vai receber X reais, X centavos daquele saco de arroz, porque tem crédito de imposto ali. É uma política, ok, a gente concorda que é uma política no sentido de reduzir o problema para a classe pobre da população brasileira, mas a gente tem dúvidas, primeiro, a que tempo será devolvido? E isso vai ser uma inovação no Brasil, por assim dizer, porque nós estamos misturando política social com política tributária. Note só, não estou falando de política propriamente dita desse governo ou de qualquer outro governo, mas um governo que venha a imaginar, fala, olha, eu quero aumentar agora, já que temos aprovado essa proposta, eu quero aumentar, por exemplo, o repasse do Bolsa Família. Poderá se sentir tentado de aumentar a tributação das outras famílias, da classe média, por exemplo, no sentido de viabilizar o repasse para as famílias mais carentes. Note só, eu não estou entrando no mérito político, nem vou entrar, mas é uma mistura entre política social, política assistencial com política tributária que nos preocupa, porque não tem precedente no mundo uma política como essa. Então, e mesmo porque, deputado, por exemplo, sabemos que hoje a desoneração da cesta básica é um problema, porque tem produtos consumidos por famílias ricas que são desonerados e isso gera problema? Não temos dúvida. Tem que ser mexido nisso, para reduzir esse tipo de problema. Mas tributar arroz, feijão, batata, macarrão, não nos parece uma política viável. Por quê? Via de regra, tributação sobre bens e serviços,
em economia, tem dois impactos. O primeiro é o contribuinte repassa 100% desse aumento da carga tributária para o consumidor. Nesse caso, o produtor rural passaria esse aumento de carga tributária para o consumidor. Lembrando que, ao final de 2020, por conta da pandemia, 20% da população brasileira estará desempregada ou desalentada. Isso significa dizer que 50 milhões de brasileiros não terão renda. Justamente nesse período, estamos debatendo a possibilidade de aumentar a carga tributária incidente sobre alimentos? Sinceramente, não me parece uma política condizente com a nossa realidade. Por outro lado, se o contribuinte, se o consumidor não aceitar esse aumento de carga tributária, ele fala, olha, eu não vou aceitar esse aumento de carga tributária e esse custo tributário fica com o contribuinte, nesse caso com o produtor. E aí que nós vamos ver uma queda de rentabilidade dos produtores rurais em todo o Brasil, inviabilizando por alguns, como eu falei. Então, diante desses problemas, tudo o que a gente apresentou tecnicamente está disposto no relatório do IPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, que, se o senhor me permitir, a gente envia com o maior prazer e podemos debater tecnicamente tudo o que está ali. Eu só não gostaria de, assim, se quiserem, tudo bem, mas como a live tem um tempo, eu fico com receio de entrar muito tecnicamente nos detalhes e a gente perder o fio da meada. Mas eu estou disposto, eu teria o maior prazer de mandar isso para o senhor, deputado. Se o senhor me permite, eu mando para o doutor Maurício, ou para a sua assessoria, enfim, eu estou à disposição. Mas aí o doutor Maurício, ou a FamaSul, ou eu, poderíamos enviar para os parlamentares aí do Mato Grosso esse documento que é uma diretriz da reforma tributária para que o agronegócio não seja impactado negativamente e continue contribuindo para o crescimento e desenvolvimento do Brasil, sobretudo no Mato Grosso do Sul. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta, deputado. Pode mandar para o Maurício, ele me repassa. Está ótimo. Muito obrigado. Fica à disposição. Então, eu gostaria de, infelizmente, dado o tempo, primeiramente pedir desculpa mais uma vez aos nossos participantes aqui dessa live do Sistema FamaSul. Nós já participamos de diversas lives aqui e essa foi a primeira que, de fato, ocorreu um problema tecnológico, eu diria assim, de grande vulto, atrasando aí mais de quase meia hora no início da nossa live. Isso fez com que também estendêssemos acima das 19 horas que estava programada também para finalizar essa live. Eu vou pedir àqueles que enviaram perguntas que serão enviadas respostas aos senhores que fizeram os questionamentos, mas que infelizmente a nossa live ela tem um limite de tempo e ela está finalizando agora. Mais uma vez agradecer a cada um dos parlamentares, senadora Soraya, senador Nelsinho, deputado Beto Pereira, deputado Luiz Ovando, deputado Dagoberto, que gentilmente cederam o seu tempo também para poder contribuir, deputado Dagoberto, para contribuir com essa live que nós realizamos, que tem um peso fundamental a todos nós, produtores rurais, não só do Mato Grosso do Sul, mas também do Brasil. Lembrando mais uma vez, e que foi ratificado por todos os parlamentares, lembrando que o nosso estado de Mato Grosso do Sul, ele tem uma vocação agropecuária. E nós somos exemplos, enquanto produtores rurais, daquilo que dá certo nesse nosso país. Hoje, Mato Grosso do Sul demonstra, nesses últimos 40 anos, desde a sua fundação lá em 1977, a importância que tem tido a tecnologia, a ciência, mas mais do que isso, a importância que tem o produtor rural em conseguir alocar todas essas tecnologias e traduzir em grandes divisas, geração de divisas ao nosso estado de Mato Grosso do Sul. Lembrando mais uma vez também a questão do lado social, e muito bem colocado pelo doutor Renato. Nós temos que pensar nesse momento o impacto que daria tributar hoje o setor que tem dado certo ao nosso país. Nós estamos dispostos a conversar, e aí, doutor Renato, eu peço que nos envie esse material que foi construído pela CNA e com essas mais de 45 instituições do Instituto Pensar, do IPA, para que nós disponibilizemos aos nossos parlamentares aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Então, mais uma vez, muito obrigado à participação de cada um dos sindicatos rurais que estão aqui nesse momento participando dessa live, aos parlamentares que participaram, ao doutor Renato Conchon pela brilhante apresentação e, sem dúvida alguma, a todos os produtores rurais aqui do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Um grande abraço a cada um de vocês.